queridos amigos, quem está falando aqui é Kilder Alves. Nós vamos dar continuidade, então, à nossa oficina Contos de Retalho, a magia e encantamento das histórias na formação humana. No nosso último encontro, a gente viu as técnicas e os recursos que nós podemos utilizar na contação de história, justamente todos os métodos que nós vamos usar para seduzir, para atrair e, acima de tudo, para fazer com que as crianças, os jovens, as crianças de toda a idade, possam se encantar justamente com as nossas histórias. Muito bem, hoje nós vamos dar continuidade à própria história criada. Vamos dizer que você, né, quer virar um escritor, você tem uma determinada história que você criou, que você acha legal. Então você vai ter que ter uma preocupação sobre o quê? Sobre a sua arte, sobre as suas gravuras, sobre os métodos que você terá de quê? De atrair justamente o seu público. Bom, como também, quando você escolhe contar uma determinada história para um grande público, uma das suas preocupações sempre será a forma de apresentação. O que você vai levar? A gente lembra que o contador de história, acima de tudo, ele pratica a inclusão. A verbalização é perfeita. A gente falou então até das técnicas que nós utilizamos através de quê? De efeitos, de instrumentos musicais, efeitos que venham a retratar justamente a realidade daquela história. A gente falou do boneco, a gente falou da fantasia, a gente falou da máscara, a gente falou de todos os recursos possíveis para que a gente viesse então a atrair. Então, de uma certa maneira, a gente utiliza então de todo o mecanismo do sistema sensorial. Mas uma preocupação maior do contador de história é a gente poder, né, ampliar as possibilidades a todo o nosso público. Imagina se de repente você tiver, né, na sua sala, no seu público, uma criança que seja deficiente visual. Bom, se ela tem a deficiência visual, então ela vai se ater mais o quê? A sua vocalização, aos efeitos, à música, a todos os reflexos que ela vai perceber muito melhor. Bom, às vezes a gente pode ter uma criança surda muda e, consequentemente, seria interessante, né, se você detecta, né, justamente esse público, você adaptar a sua história através de movimentos, de uma sincronicidade e também de uma ordem de eventos, de gravuras, de bonecos, ou então de qualquer recurso que dê um entendimento a essa criança. Como também você pode ter um intérprete em Libras, né, para facilitar também este trabalho. Na verdade, o contador de história, ele tem que utilizar de todos os recursos dos órgãos de sentido. Ele que tem que entender um pouco sobre o quê? Sobre o sistema sensorial. E o que é o sistema sensorial? O que são os órgãos do sentido? São todos elementos que nós nascemos com eles, né, que nada mais tem como função de quê? De detectar, de perceber, né, o que nós temos no nosso ambiente e assim levarmos o quê? Ao nosso centro cerebral para que ele possa ser processado, codificado e decodificado, para que assim a gente possa ter ali o aprendizado e também a nossa memória. Por isso que o sistema sensorial é tão importante. E a gente pode utilizar de todos esses recursos. A gente lembra que os órgãos de sentido estariam através do quê? Da visão, né, através do olho. Nós teríamos o nariz, nós teríamos o paladar, nós teríamos também a audição e também o próprio tato. E por que, de repente, não fazer um teste e explorar isso tudo? Por que de repente a gente não utilizar de odores? Se eu vou contar uma história, né, sobre flores, eu posso muitas vezes aspirar através de essências o perfume das flores e de repente as crianças podem perceber, né, de repente quando a gente fala de um determinado chocolate, a gente pode distribuir aquele chocolate da história para que a criança sinta o quanto ele é especial. Então a gente pode explorar mil coisas, não é? Justamente, né, com o conhecimento desse sistema sensorial. Bom, quando a gente fala então do nosso público, a gente sabe que o nosso público ele vai utilizar então de todo o seu sistema sensorial como uma das formas de quê? De aprender, de prestar atenção, de perceber. Então a gente tem a audição, a gente tem o tato, a gente tem o olfato, a gente tem o paladar, mas nós temos uma estrutura, não é, que é considerada a estrutura mais complexa, né, de nossa espécie. A gente está falando então da visão. A visão é tão complexa que ela é capaz de muitas vezes inibir a percepção de outros fatores. É tanto que quando as pessoas querem, né, aguçar o seu sentido, né, de olfato ou de audição, geralmente essas pessoas fecham os olhos para que possam, então, assim, direcionar aquele estímulo para um sentido específico, não é? Porque a visão realmente nos distrai. Mas a visão é fantástica, gente, porque realmente é o maior estímulo para a contação de história. Quando a gente fala, então, da visão em si, a gente tem que falar também da percepção a nível visual.
E claro, o contador de história ele pode ter um público muito específico. Vamos dizer, crianças de 2 a 4 anos. Você pode ter um público de crianças de 7 aos 12 anos. Não é? Mas também, às vezes, você pode ter um público muito heterogêneo, onde você vai ter ali crianças pequenas, crianças, né, já na fase intermediária e até pré-adolescentes. Então, consequentemente, você tem que ter uma preocupação de preparar um material, né, que seja um material atrativo e, acima de tudo, bem percebido por todos os níveis. Bom, para isso a gente vai entender um pouco sobre a nossa percepção visual. E a gente fala do quê? Do próprio desenvolvimento dessa estrutura visual. Então a gente pode aqui, ó, mostrar, por exemplo, como nós utilizamos e escolhemos figuras em livros, em cartazes, em álbuns, para o quê? Para a contação de história. Bom, aos 2 anos de idade, a gente diz que o aparato visual ele já está o quê? Maduro. A gente diz que a nossa pupila ela já está próxima do seu peso e tamanho do que de um indivíduo que a gente poderia considerar como adulto. Então a gente pode dizer que a nossa anatomia, né, todos os aspectos anatômicos e de função do olho já estão assim o quê? Completos. Porém, a gente sabe que o que falta aí nada mais é do que as habilidades perceptivas das crianças, que ainda não estão maduras, que ainda estão incompletas. Bom, a gente pode dizer que, embora nesta fase de 2 anos ela tenha a capacidade de fixar os olhos em determinados objetos e fazer avaliações preciosas, né, do tamanho, da forma, do comprimento, de tudo, a gente pode dizer que nos faltam, então, alguns refinamentos, né, para essa percepção. Então a gente diz que essa percepção ainda vai ser o quê? Alcançada. Com o tempo, então ela vai o quê? Adaptando e percebendo novos fatores e também vai ter o quê? Um direcionamento único. Então a gente diz que a percepção da criança é ainda deficiente, né, em termos de quê? De desenvolvimento. Principalmente quando a gente fala do plano de percepção e também do quê? Do plano de distância. Então, por exemplo, se eu pego uma criança dessa e coloco o personagem principal com um cenário que é rico em detalhes, essa criança ela não terá maturidade e ela terá o fator de dispersão sobre muitas imagens, muitos movimentos e muitas cores, muitas das vezes fugindo do foco do que seria o quê? O personagem principal, né? Então a gente pode aqui falar aqui, ó, em termos de percepção visual, a acuidade visual, que é a capacidade de distinção, né, de pequenos detalhes de pormenores, geralmente vai ocorrer entre 5 a 10 anos. Bom, nesse caso aí, você já pode apresentar para essas crianças uma gravura, né, com um cenário altamente requintado. E a gente pode dizer que isso se assume a partir do quê? Dos 10 aos 11 anos. A gente também pode falar da percepção do nível de plano, que é quando, geralmente, as crianças elas conseguem já separarem as figuras do próprio fundo. A gente diz que, geralmente, na fase pré-escolar, é um pouco desenvolvido, né? Então fica mais difícil. Mas a gente pode dizer que isso ocorre entre 7 e 8 anos. Mas o amadurecimento completo com esses detalhes ocorrerá aos 12 anos de idade. Quando a gente fala da percepção de profundidade, aí a gente fala do quê? Os tamanhos, cores, textura, convergência, sobreposição. Aí a gente fala de proporção e perspectiva. A gente diz que entre 7 anos a gente já inicia este desenvolvimento, mas a maturidade também ocorre aos 12 anos. Claro que a gente também pode gerar fatores de quê? De estímulos. Por exemplo, quando a gente fala de textura e a gente fala então que o coelhinho é fofinho, nós já temos, por exemplo, livros que trazem um coelhinho de pelúcia. Então a criança vai pegar e vai sentir o fofinho. Como também eu já vi até livros, né, de vários bichinhos, aonde os bichinhos, né, mostram então, né, formações de pelúcias que simulam justamente as características do quê? Da pele. Então a criança já percebe pelo tato, né? Quando a gente fala então da variedade de quê? Né? De sobreposição e de variação de cores. A gente também tem que, né, estimular na criança isso, ou então até testar misturas de cores com surgimento de quê? De novas cores. Então a gente tem que respeitar muito o nosso público, principalmente o público mais infantil, porque, consequentemente, o sucesso de nossa contação de história está relacionado principalmente à forma como a gente vai apresentar, a forma como a gente vai respeitar a sua maturidade anatômica e fisiológica. Bom, a gente diz então que
A gente também pode falar até sobre a condição cognitiva, a condição de quê? De aprendizagem, né? De percepção, né? De variação, de decodificação, de correlação. Então, a gente fala de Jean Piaget, aonde, consequentemente, ele diz que o desenvolvimento sensório-motor, ele começa o desenvolvimento de 0 a 2 anos. A gente pode dizer que a fase pré-operacional, que seria a pré-escolar, seria dos 2 aos 7 anos. A gente pode dizer que o fator de maturidade inicia aos 7 anos, quando a criança ela já tem o quê? Né, a percepção do que seria concreto. E também, a partir dos 12 anos, a gente teria, então, a forma de operatório formal, onde a gente teria aí outros recursos muito mais complexos, aliados, então, né, àquilo que a gente venha a apresentar para as crianças. Bom, outro fator também que a gente tem, né, enquanto contador de história, é o respeito. Nós temos que ter muito respeito às obras e nós temos que ter muito respeito aos personagens, tá? Então, por exemplo, né, quando a gente fala, né, das princesas, então geralmente as meninas querem ser princesas porque as princesas elas são boazinhas, elas são lindas, elas são maravilhosas. No entanto, né, a gente sabe que os contos eles fogem um pouco do que da própria realidade natural e consequentemente a gente não entende, né, a percepção, então, né, de nossas princesas como uma pessoa que poderia vir para a nossa realidade, como uma pessoa que poderia viver na nossa realidade sendo uma princesa ou um príncipe a nível real, ou até um super-herói. Né? Então, a gente tem que ter muito respeito com aquilo que a gente vai, então, apresentar à criança. Então, vejam a diferença, não é? A gente geralmente tem uma apresentação sobre as princesas, né, desta maneira, e, no entanto, não é? A gente sabe que a realidade é outra, mas a gente também não pode desencantar as crianças, não é? Porque a gente tem a fase de quê? De magia, de sonhos, né? Então isso a gente também tem que saber respeitar. Ou se for tratar com grande responsabilidade e também nas suas fases. Por exemplo, eu não vou chegar para uma criança que adora uma princesa, que compra o vestidinho da princesa, que às vezes quer ir para a escola com a princesa, que está com a bonequinha da princesa, e dizer que aquela princesa não é, ela teria características mais humanas, que ela teria defeito, que ela teria problemas, que ela teria chateações. Bom, a gente poderia quebrar o encanto daquela criança, né? Então, consequentemente, a gente espera ela crescer. Quando ela crescer, ela mesmo vai perceber, né, o que seria o conto do que da própria realidade. Então, não vamos queimar fases, não é? É aquela velha história, né? Quando a gente anula os sonhos, né? Pronto, Papai Noel, né? Todo mundo fala de Papai Noel. A gente observa que tem adultos que fazem crianças sofrerem, né? Dizendo que Papai Noel não existe, que Papai Noel é uma farsa. Muitas vezes desmascara uma pessoa que está interpretando Papai Noel na frente de todo mundo. Então, isso muitas das vezes pode gerar traumas e pode gerar também o quê? Fatores de decepções. E isso gera o quê? Algum comando sobre a condição de quê? De afetividade. Então, a gente tem que ter muito cuidado, gente. Né? A gente não pode anular sonhos. A gente tem que tratar sonhos. E a mentira? Bom, a gente sabe que existe um encanto. E depois, nas suas fases de amadurecimento, a criança irá entender em sua fase própria, na sua percepção própria, o que seria verdade, o que seria mentira. E não será trauma, será compreensão. Então, não vamos anular nenhum sonho, principalmente daqueles que nós contamos histórias. Não sejamos cruéis com o sonho, né, com a magia da contação de histórias e também dos seus personagens que foram criados. Bom, a gente também pode dizer que, não é, as princesas, né, os nossos heróis, eles também podem representar, né, outras características. Por exemplo, quando a gente fala de crianças com câncer, a gente sabe que um dos grandes problemas da criança com câncer seria, muitas das vezes, por questão de vaidade, também de estética, a perda dos cabelos, principalmente para as meninas, não é? A gente sabe que o cabelo, qualquer tipo de cabelo, geralmente caracteriza o quê? A nossa moldura, a moldura do nosso rosto. Quando de repente a gente pode perdê-los, então muitas das vezes a gente pode, não é, muitas das vezes nos desencantarmos, né? Então vem a nossa vaidade, vem o nosso egocentrismo. E a criança em si, ela também já trabalha um pouco de sua autoestima. Ela também se aceita como ela é. Então, quando vem o diferente, a gente tem que saber trabalhar muito bem isso, né? Aqui a gente tem uma imagem que eu acho que é fantástica, né? Que é justamente, né, uma arte que foi criada para crianças com câncer, dizendo que as princesas, elas também podem adoecer,
e elas podem recuperar e podem voltar a ter os seus cabelos. Nós temos programas maravilhosos de voluntários que fazem perucas de contos de fadas para as meninas, que fazem capacetes, que fazem coroas, que fazem ornamentos para os meninos também. Então isso é legal, gente, né? Porque consequentemente a gente pode brincar com os contos de fada até no momento de quê? De dor. Porque na verdade, né, a nossa sociedade e até nós mesmos privamos as crianças também de alguns fatos reais. E quando esse fato real se faz presente na própria criança, fica difícil de assim a gente o quê? Trabalhar. Então a gente tem que programar o quê? A questão dos sonhos, tá? Para falar de sonho, eu vou contar para vocês uma história que um paciente com câncer, né, contou para mim. Bom, eu faço o personagem do Dr. Pereba. Eu vou de Dr. Pereba, né? Então eu entro nos quartos, eu interajo, eu faço as enquetes, a gente tira risos das crianças e depois a gente conta uma história. E a história geralmente tem uma lição de moral. Ao final, uma criança, um menino, eu acho que ele tinha uns 9 anos, ele fez assim: Pereba, venha cá, por favor. Aí eu cheguei perto dele e sentei ao lado da cama dele. Fiz: eu tenho uma coisa para te contar, mas eu tô chateado. Aí eu fiz: o que foi? Fiquei preocupado. Será que eu fiz alguma coisa? Ele fez assim: eu descobri uma coisa horrível. Aí eu fiz: uma coisa horrível? Que coisa horrível você falou? Eu descobri que o palhaço tal, fulano de tal, não é palhaço. Aí eu fiz: o quê? Como foi isso? Como é que você descobriu? Eu vi ele saindo daqui do hospital de homem. Ele é um palhaço falso. Palhaço verdadeiro é você. Bom, a gente sempre teve uma preocupação de, ao entrar nos hospitais, a gente já vir caracterizado. As nossas batas nós colocamos na hora, né, por uma questão das normas justamente do ambiente. Mas a nossa roupa, a gente já vem num carrinho, desce direitinho, tudo certinho, tudo limpinho, higieniza justamente justamente os sapatos, a gente faz justamente a lavagem das mãos, álcool gel, tudo direitinho, e nós colocamos a nossa bata de médico palhaço para a gente poder, então, o quê? Interagir com a criança. E nós saímos assim também. Nós só trocamos de roupa em casa. Bom, qual foi a grande decepção da criança? Ela tinha um sonho, ela tinha uma admiração para aquele palhaço. E no momento em que, de repente, ela viu aquele palhaço sem a roupa, desencantou. Então foi um grande trauma. Aí eu fiz: não, rapaz, o que aconteceu foi o seguinte: é que tem palhaço que ele se disfarça de homem. Porque se ele sair na rua, todo mundo vai sair rindo atrás dele e ele fica agoniado, né? Então ele pode ficar nervoso. Então eu inventei mil histórias e ele até acreditou, né? Mas eu vi a grande decepção dessa criança. A decepção, né, do que? Do seu sonho, da sua magia. Ele acreditava no palhaço, ele acreditava naquele personagem, que era muito mais para ele. Outra vez teve uma enquete no hospital, na unidade hospitalar, e perguntou, né, uma assistente social, estava andando com o diretor do hospital, chegou para a criança e disse assim: é, fale aí com o diretor. Aí o diretor: tudo bem? Ele fez: tudo bem. Ele falou assim: quem é que você acha o melhor médico? Ele fez: doutor Pereba. Aí o diretor do hospital falou assim: quem é o doutor Pereba? Você não sabe? É o melhor médico. Ele não dá injeção, ele faz a gente rir, ele conta história, ele tem comprimido que é docinho. É, ele é melhor. Aí a enfermeira foi explicar, né, sobre o nosso grupo, porque enquanto diretor ele não tem a vivência com a gente, né? Ele tem, claro, né, suas ocupações, né, na administração, e ele não pode nos acompanhar. Então, consequentemente, ele riu muito, né? E depois nos relataram isso. Então, a gente não pode quebrar esse sonho, gente, né? A gente não pode, pela nossa amargura, jogar a amargura para as crianças. É interessante que, quando a gente não faz isso, a gente se apaixona pela arte, não é? Bom, todo final de ano, quando nós vamos para os nossos hospitais, a gente conta a nossa história, a gente faz toda a programação final, a gente conta, faz o alto de Natal de palhaços, com Maria de palhacinha, com José, com Jesus, tudo bonitinho, a gente faz toda uma encenação, né, em palhaços, com uma arte respeitando muito, claro, não é justamente a história, porque nós respeitamos a história, mas nós adaptamos de uma forma muito lúdica, muito linda.
e todo mundo se emociona. E ao final, o nosso Papai Noel vai. Então, quando o Papai Noel entra com a Mamãe Noel, a gente tem uma comoção geral de médicos, de enfermeiros, pessoal da limpeza, auxiliares, familiares, das crianças. A gente se aguenta, porque é uma emoção muito forte. Então, por que tirar uma emoção boa? Por que tirar um sonho de uma criança, não é? Ah, não, a criança tem que viver numa realidade. Sim, mas sonhar é possível. Sonhar nos dá força para a gente poder seguir em frente. Sonhar, acima de tudo, nos traça objetivo para algo melhor em nossas vidas. Então a gente nunca deve anular o sonho de nenhuma criança. Por isso que a gente tem que ser muito fiel à obra. Eu me lembro uma vez que eu fui a um teatro infantil onde tinha uma peça clássica, que era a Bela e a Fera. E tinha uma garota que ela tinha em torno de 6 anos. Ela amava a história e ela foi vestida de Bela, né, para o teatro. E quando o teatro começou a gerar uma adaptação diferente, essa criança, ela irritada, ela gritava: Não, não é assim, não é assim, não, tá errado, não é assim. Quer dizer, aquela adaptação, né, realmente fugiu do próprio roteiro. Então, por exemplo, quando a gente escolhe, né, uma história que é clássica e que é de grande conhecimento para a criança, a gente tem que ter muita segurança quando a gente vai contar. A gente não pode inventar, a gente não pode modificar, porque a criança ela é esperta. A criança ela aprende. Tem crianças que sabem todas as falas de um teatro, todas as falas de um personagem. Ela sabe cada roteiro. Você conta a história e depois ela conta a história em todos os seus detalhes. Então a gente não pode menosprezar, né, justamente o quê? Esse conhecimento, esse reconhecimento e também essa valorização que a criança teve pela história. Por isso que nós temos grandes responsabilidades, né, quando nós nos oferecemos e nos tornamos então contadores de história. Outro fator também é que a gente vai na origem das histórias. Quando a gente falou daquele histórico, né, dos irmãos Grimm, né, de Vale, de Perrault, de tudo que trouxe as histórias, né, com a roupagem que nós conhecemos hoje, a gente pode dizer que a maioria dos contos de fadas geralmente foram contos que foram o quê? Adaptados. Adaptados do terror, adaptados, né, de histórias sangrentas e até de histórias erotizadas. Então as histórias realmente foram modificadas. Bom, a gente sabe também que o erotismo sempre existiu nas histórias, né? Mesmo quando a gente está adulto. Por exemplo, a gente vai no carnaval, a gente encontra as princesinhas com a saia bem curtinha, não é? A gente vê Branca de Neve, a gente vê Alice, a gente vê todas com a sainha bem curtinha, né? Com o processo, a gente vê Chapeuzinho Vermelho e tudo, né? E, consequentemente, isso gerou até um fator de quê? De estudo, o estudo até da psicanálise. Quem puder ver esse livro é bem interessante. A psicanálise dos contos de fadas, aonde a gente mostra justamente a forma de quê? De origem, aonde a gente tem aí o personagem, por exemplo, de quê? De Chapeuzinho Vermelho e também do que do próprio Lobo Mal. Que daqui a pouco a gente vai entender um pouquinho porque tem aí tanta erotização sobre esses dois personagens, tá certo? Mas claro que a gente não vai utilizar da erotização. A gente vai utilizar do que? Das adaptações para crianças. Né? Então, existe uma diferença muito grande entre uma coisa e entre outra coisa. Tá certo? Bom, e aí a gente vai, então, para a origem sangrenta dos contos de fadas. Né? Existem revistas, existem livros, existem teses que mostram justamente isso. Né? Por exemplo, Chapeuzinho Vermelho. Chapeuzinho Vermelho, na história original, né, quando ocorre a morte de sua avó, ela realizou então um fator de quê? De canibalismo. Ela comeu a carne da avó com um lobo. Não é? Então existiu aí todo o processo também de quê? De sedução de Chapeuzinho Vermelho, justamente com o lobo mau. Graças a Deus essa história foi totalmente o que derrubada e aí ela foi assim o que adaptada, né, de forma inocente, de forma lúdica, que acima de tudo pode nos dar, né, parâmbulos, né, para que a gente possa, né, preâmbulos, desculpe, preâmbulos, para que a gente possa então até tirar como lição de moral. Por exemplo, Chapeuzinho Vermelho. Chapeuzinho Vermelho, ela sai na floresta, não é? Quando o lobo mau, então, tenta chegar até ela, conversar até ela, convencer ela, aí a gente lembra, né, de um preceito que a gente tem na nossa infância. Não devemos conversar com estranhos. Então, a gente pode utilizar disso. Então, por incrível que pareça, a gente acha que é uma história
inocente, mas muitas vezes ela nos traz o quê? Preceitos e preocupações que nós temos na nossa educação. Então a gente pode utilizar disso, não é? Então a gente fala então da piração de Alice nos Países das Maravilhas, aonde a gente mostra aqui ó, o próprio aspecto do que da largata, né, que estava em cima de um cogumelo, não é, ali fumando, não é? E também a gente fala do que do chá maluco, né, onde existem pessoas desequilibradas, onde o tempo parou e o tempo é o mesmo, então eles ficam tomando esse chá e esse chá tem algo de alucinógeno, né? Então a gente tem aí, tem hora, né, que a Alice se vê grande, se vê pequena, então a gente vê justamente o que? Sinais de alucinação, né, que a gente observa em alguns sintomas psíquicos, não é? Que a gente estaria ali. O próprio gato, que não existe, né, que é uma imagem que ela vê nebulosa, né, de repente ela vê o gato e o gato falando, o gato se modificando, né, sumindo, aparecendo. Então a gente tem aí, muitas das vezes, não é, alguns fatores relacionados a, né, a condição, né, de que de ludibriação, né, por ação, né, vamos dizer assim, né, de drogas mesmo. Então, ali no País das Maravilhas, a gente pode dizer que na sua origem era muito louco, né, e depois se transformou então nesse clássico, não é? Então tá aí, ó, vermelho, cor de sangue, né, chapeuzinho vermelho, né, justamente se alimentando, né, dos restos de sua avó. A gente lembra também aqui, ó, não é a moda italiana, não é quando a gente fala aí a noiva cadáver que vem daquela época. A gente fala também até sabe de quem? Não é da Bela Adormecida, né? Bom, para quem não sabe, a Bela Adormecida, ela realmente teve um feitiço e ela ficou dormindo, não é? E um dos seus príncipes, não é, um dos que foram visitar e querendo ela, né, a violentou sexualmente e ela engravidou. Ela teve filhos ainda em um processo de quê? De pré-coma, em sono profundo. Né? E quem fez acordá-la foi um dos filhos que caiu e justamente ao sugar o seu dedo, pensando que era uma teta, conseguiu então tirar justamente o que? O espinho, que geraria o que? O próprio feitiço. Quando a gente fala de João e Maria, a gente tem aí uma percepção também diferenciada. Os pais, né, João e Maria não se perderam na floresta. Eles foram colocados na floresta pelos seus pais para realmente ficarem perdidos. Então a gente tem um pouco de quê? De crueldade nesse processo. A gata borralheira, né, a nossa famosa, não é, Cinderela, realmente a gente vê episódios na própria história, né, de instrumentos de tortura, com relatos horríveis, né, sobre o que ela, assim, o que sofreu, com fatores até de quê? De mutilação. Então tá aqui, a João e Maria largados para morrer, não é? Então a gente teria aí, ó, foram jogados então na florestas para morrer, não é? Então a gente tem aí, ó, a gente tem, por exemplo, a história das sereias, não é? Aonde na sua origem as sereias, a pequena sereia, ela realmente trazia as pessoas e, né, as afogavam, né, os próprios homens. Existia um processo de quê? De sedução. Bom, então, claro, que a gente não vai valorizar, nem vai contar a origem sangrenta de nenhuma história para as crianças. Pelo contrário, a gente então vai, né, utilizar, né, da roupagem nova com um sinal de quê? De aprofundamento e também de encantamento, não é? Mas hoje a gente pode dizer que as nossas literaturas evoluíram e também elas são muito importantes, porque muitas das vezes elas trabalham o fator de inclusão e podem muitas vezes de forma direcionada romper vários preconceitos. É o que a gente observa aqui, ó, o jeito de cada um iguais e diferentes, né, que é justamente o fator de aceitação das diferenças, evitando então o que? O bullying. A gente tem livros, não é? Que na antiguidade era muito comum, né? Os pais, né, antes das crianças dormirem, contaram uma história, né? Então aqui a gente tem esse livro, 365 histórias, uma história por dia, para que a criança então venha dormir. Claro que são histórias muito mais resumidas, não é? Que é justamente aquele período que antecede o sono da criança, não é? Aí a gente tem aqui ó, o Fantástico Mistério de Feiurinha. Essa literatura é para pré-adolescente, gente. Ele pega as personagens do Contos de Fada, que todas as crianças tiveram contato, e trabalham com elas justamente após o final de suas histórias. Então mostra justamente elas casadas, elas grávidas, mostram justamente os príncipes gordos, né, obesos, não tão lindos. Então é muito interessante. Pedro Bandeira ele foi fantástico. Inclusive, até Xuxa,
pegou a história e criou, então, justamente o que? O filme, não é? Aí o Fantástico Mistério de Feiurinha, aonde, consequentemente, a gente vê aí uma forma muito respeitosa. Flávio de Souza, eu já apresentei esse livro para vocês. Ele faz uma grande confusão em todos os contos de fada em um único livro, mas com autoridade, com percepção, com criatividade e com respeito às próprias obras, que também é para crianças pré-adolescentes. Não é para uma criança que ainda não foi apresentada aos contos de fada ou que está ainda se deliciando com esses contos de fadas. Hoje a gente também tem a possibilidade até dos clássicos, né, que muitas das vezes eram livros grossos, né, que não nos estimulavam, estarem de forma o quê? Em variação, por exemplo, Dom Quixote em história em quadrinhos, a gente também tem os clássicos, né, da literatura brasileira, Inocência, a gente tem Memória Póstuma de Brás Cubas, ó, muito mais interessante, não é? E aí a gente também tem que lembrar que, né, as crianças maiores, elas têm uma linguagem própria. Não é? A gente tem a globalização, as crianças querem conhecer o mundo, as crianças querem novidade, as crianças querem outro tipo de magia. Então a gente não pode tolir. Por exemplo, tem gente que fez, esse menino, ele não lê, agora Crepúsculo, a nova, ele leu. Que ótimo! Se você for ler esses livros, você vê que esses livros eles têm um grande enriquecimento da própria história, do raciocínio, da percepção, não é? Então, por que não? Todo livro é bem-vindo, não é? E são livros muito bem elaborados, que viraram clássicos para todo mundo, e todo mundo foi o que? Ao cinema, e todo mundo começou a curtir. Então, viva, não é? Nunca critique uma determinada leitura, claro, que eu estou falando de leituras construtivas, leituras que possam gerar para a criança a possibilidade de quê? De criatividade, do pré-adolescente também, o quê? Conhecer novas realidades. Então, consequentemente, a gente tem que respeitar muito essas obras, né? Eu acho que elas são fantásticas, tá certo? E, claro, não vamos esquecer, então, né, que a literatura infantil aqui no Brasil, né, ela geralmente, né, tem um dia de comemoração, que é 18 de abril. E aqui vai meu grande respeito, minha grande admiração, Maurício de Souza, né, que com todos esses personagens, né, fez releituras dos contos de fada e gerou também uma tendência sobre os nossos costumes, sobre o nosso folclore e também sobre a nossa nacionalidade, tá certo? Por hoje a gente fica aqui, mas logo logo a gente volta para o nosso último módulo de nossa oficina Contos de Retalho. Tá? Foi um grande prazer e a gente se encontra logo. Quem está falando aqui é Kilder Alves, da ONG SOS Amizade.